Olá, personas, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates e vamos a uma aula de geometria analítica, distância entre dois pontos. A finalidade é nós demonstrarmos aí o teorema dessa fórmula que calcula a distância entre dois pontos no plano. Haja vista que calcular distância entre dois pontos na reta, basta fazer o final menos o inicial. Antes de tudo, verifique aí se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreva, dá um joinha no vídeo e compartilhe, isso vai ajudar bastante. Então vamos lá, temos aqui plano cartesiano, eixos y e x, ponto P nesta posição e o ponto Q aqui. Ligando um ponto no outro, temos o segmento PQ e a pergunta é qual é a distância entre os pontos P e Q. Então vejam que nós temos aqui as coordenadas do ponto P, que são 2 e 1, sempre o x primeiro, tá? Então, as coordenadas do ponto P, 2 e 1. O x é 2 e o y é 1. As coordenadas do ponto Q, x é o 6 aqui, e o y é 4. Então, coordenadas do ponto Q, 6 e 4. Para nós calcularmos essa distância, vamos imaginar aqui, vamos considerar este ponto com o mesmo alinhamento aqui do ponto P aqui e o mesmo alinhamento do ponto Q. Vamos chamá-lo de ponto C. Poderia ser qualquer outra letra, mas vamos chamar de ponto C. Quais são as coordenadas do ponto C? X é o 6, vejam que é o mesmo x do ponto Q, e o y é 1, que é o mesmo y do ponto P. Fazendo aqui agora, considerando esse ponto C, observe que surgiu o que aqui? Se eu ligar estes pontos do P até o C e do Q até o C, eu tenho um triângulo retângulo, porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, formando um triângulo retângulo. Sendo um triângulo retângulo, observe que a distância PQ, esse segmento, é a hipotenusa. E esses outros dois segmentos são os catetos. Então vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Então nós temos aqui PQ, que nós não sabemos a distância, a medida. Então teremos aqui PQ, o segmento PQ, que é a hipotenusa ao quadrado. Lembra do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quais são os catetos aqui? PC, segmento PC ao quadrado, mais o segmento QC ao quadrado. Então temos o segmento PQ ao quadrado igual. Qual é a medida aqui do segmento PC? Basta fazermos o final menos o inicial. Então vai ser 6 menos 2. Eu vou fazer aqui 6 menos 2. Eu estou fazendo detalhadamente para que você entenda mais para frente a forma generalizada, que é o teorema aí para calcular distância entre dois pontos no plano quadrado, mais distância entre Q e C, é o final aqui menos o inicial. Só que vejam que ele está na vertical, que é uma projeção aqui, fazendo a projeção no eixo Y aqui, equivale a este pedaço. Deixa eu destacar aqui então, fazendo a projeção aqui, 4 e 1. Então vai ficar final menos o inicial, 4 menos 1, 4 menos 1 ao quadrado. Daí, esse quadrado aqui nós vamos passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, 6 menos 2 elevado ao quadrado, mais 4 menos 1 elevado ao quadrado. Tá aqui. Agora, depois a gente volta nessa fase aqui, PQ, segmento PQ, vai ser igual a 6 menos 2,
4 elevado ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 elevado ao quadrado. Observe que se eu tivesse invertido, ó, se eu tivesse feito 2 menos 6, seria menos 4. E menos 4 elevado ao quadrado seria mais 16. O mesmo valor aqui de 4 elevado ao quadrado. Aqui, ó, PQ é igual a 16 mais 9, que é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, a distância aqui, ó, segmento PQ é igual a 5, eu vou dizer o quê? 5 unidades de comprimento, tá? Porque pode ser metro, centímetro, quilômetro, não importa. 5 unidades de comprimento. Agora, como é que nós generalizamos? Como nós fazemos para qualquer que seja a distância entre dois pontos que forem pedidos aí para você? Então, olha só. Aqui, ó, vou chamar aqui, usar com outra cor. Observe que o x aqui, ó, vou começar com y. O y do C é o mesmo y do P aqui, tá certo? Então aqui, ó, eu vou fazer esse pedaço aqui, vai ser... E observe também que o x do C é o mesmo x do Q. Então vai ficar, ó, x, já que o x do C é o mesmo x do Q, vou fazer o x Q menos o x do P. Então, este pedaço aqui, ó, vai ser o x Q aqui, e esse aqui é o x do P. A distância, então, é o final menos o inicial. Esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse y do C é o mesmo y do P. Então vai ficar o y do Q e aqui é o y do P. Então este pedaço vai ser o YQ menos o YP. Tudo bem? Então aqui, ó, o 4 menos 1, y do Q menos o y do P aqui, que é o mesmo valor aqui, tá vendo? Ó, o y do C é o mesmo y do P. E o x do P é o mesmo... Deixa eu beber uma água aqui. O x do C é o mesmo x do Q. Tá certo? Agora, só substituindo aqui, ó, olha só. Então, nós fizemos agora a distância entre P e Q, é assim que nós fazemos a notação, tá? Elevado ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual à distância entre PC elevado ao quadrado. Gente, desculpa que a garganta deu uma arranhada aqui. Distância de QC elevado ao quadrado. Esse quadrado vem para cá como raiz quadrada e fica distância de PC elevado ao quadrado mais a distância de QC elevado ao quadrado. Aí nós acabamos de ver aqui, ó, no lugar do x do C, vamos colocar o x do Q, porque é o mesmo, tá vendo? Porque você não vai ter que ficar imaginando um ponto C toda hora que for calcular a distância entre dois pontos, é por isso, tá? Então aqui, ó, distância de PQ igual. Distância de PC, ó, tá vendo? Ó, é XP, XQ
menos xp, ó, x final menos inicial, xq menos xp. Já que o x do C é o mesmo x do Q. Só para dar uma reforçada aí, caso você não esteja entendendo muito bem, tá? Mas só se concentrar e verificar o exemplo numérico que você se acha aí. Agora aqui a distância de QC, ó, aqui, observe que o y do C é o mesmo y do P. Por isso, vai ficar YQ menos y do P ao quadrado. Daqui, nós chegamos no teorema, na fórmula que calcula a distância entre dois pontos no plano, considerando que xq é diferente de xp, porque veja, se fossem iguais, ó, seria o mesmo no caso aqui, tá? De xq e xc, ó. Eu quero calcular a distância entre Q e C, é o final menos o inicial, acabou. E o YQ tem que ser diferente do YP, pelo mesmo motivo. Se eles forem iguais aqui, basta calcular final menos inicial e está resolvido. Tá? Mas como eles são diferentes, está inclinado aqui no plano, sempre que estiver inclinado, eu visualizo então um triângulo retângulo, se tornando então essa distância a hipotenusa. E usamos o teorema de Pitágoras. E se você inverter aqui, como eu havia dito no começo ali, se você inverter aqui também não tem problema nenhum. Se der negativo, está elevado ao quadrado, e qualquer número de base negativa elevado ao quadrado vai dar sempre positivo e não muda nada, é a espécie do módulo lá, tá? Módulo elevado ao quadrado. Tudo bem? Então tá aí o cálculo da distância entre dois pontos no plano. Vejam que é sempre, ó, tem esses dois pontos, ó, xq menos xp, tá vendo? Final menos o inicial. E o yq menos o yp, tudo elevado ao quadrado aqui, ó. Lembra do teorema de Pitágoras? O quadrado foi para cá com raiz quadrada. E aqui estão a soma dos quadrados dos catetos. Tá legal? Forte abraço, até a próxima!